Boa noite, amados irmãos, a paz de Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando para dar início à Escola de Servo. Agora vamos para o quinto módulo, onde nós vamos falar sobre andando no Espírito, andar no Espírito, amém? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, mais esta noite, Deus, noite de palavra, noite de ensino, noite de aprendizado, Deus, e nós te clamamos, ó Deus, que o Senhor venha abrir a nossa mente, venha abrir o nosso entendimento, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, aprender mais de Ti, ó Deus, e ter uma vida que glorifique o Teu nome, Senhor Deus, aqui na terra, como também nos céus, em nome de Jesus, amém. Louvado é o nome do Senhor. Bem, irmãos, andando no Espírito, a gente começa logo com o versículo que está em Gálatas 5:25, onde diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Está em 2 Coríntios 5:7. Uma vez que nós já entendemos que nós somos corpo, alma e espírito, amém? Agora é preciso nós entendermos agora como é que nós vamos andar no Espírito, amém? Entendemos que as revelações, o princípio da revelação, ela acontece através do Espírito Santo de Deus com o nosso Espírito, amém? Então, agora nós vamos entender e aprender como é que nós vamos andar no Espírito e como é que nós podemos colaborar com Deus nessa jornada, nessa caminhada. Amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Bem, sabemos que nós fomos regenerados, amém? Regenerado porque o nosso espírito estava morto, amém? Uma vez que nós recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito que estava morto para Deus, ele foi regenerado. Então, todas as coisas agora vão acontecer entre o Espírito Santo de Deus e o nosso espírito, amém? Aleluias. Precisamos entender também que Deus, ele inseriu em nós uma dose do seu Espírito Santo, amém? E nisso nós recebemos de Deus o poder, a saúde, a natureza, a bondade, a justiça e o amor de Deus. Tudo isso está em nós, amém, irmão? Tudo isso está em nós, porque isso é do Espírito Santo de Deus. Já que nós recebemos, nós fomos regenerados no nosso espírito através de Cristo Jesus, nesse exato momento o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro do nosso espírito. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no nosso livro vai falar, todos nós éramos como enfermos, portadores de várias doenças. Aí nós fomos a um médico, e lá um médico fez um receituário para a gente, não é verdade? E nesse receituário fomos ao farmacêutico, o farmacêutico nos deu todos os medicamentos, e nós bebemos, consumimos esse medicamento, e fomos curados e sarados. Da mesma forma é o Senhor Deus, é o Espírito Santo de Deus. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, porque o nosso espírito foi regenerado, tudo isso entrou em nós, amém? A saúde, a bondade, amém? A justiça de Deus, todas essas coisas. Então nós não somos carentes de nada. Agora, uma vez entendendo que todas essas coisas, elas existem, mas elas estão ocultas, amém? Estão ocultas. Aleluias. Bem, o que precisamos agora é aprender como seremos guiados pelo Espírito Santo e dependermos dele em todas as situações. Amém? A vida cristã, ela é constituída de duas substituições. A primeira é Cristo, ele nos substituiu na cruz do Calvário. Amém? A segunda substituição é que o Espírito Santo de Deus, ele quer viver em nós. Ele quer que nós vivamos nele. Amém, irmão? Então, isso também é certo, isso é um fato. Porque uma vez que nós recebemos o Espírito, já que nós vamos andar no Espírito, então o Espírito Santo de Deus fala com o nosso Espírito. Então, se nós formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, olha, a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Isso porque também podemos ser guiados por quem? Pela nossa alma.
pela nossa carnalidade, amém? Então, é uma escolha que nós temos. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, então, é opção nossa escolher viver, ser guiado pelo Espírito Santo e não mais pela nossa alma, amém? Porque a nossa alma, nós vimos que a nossa alma ela precisa ser o quê? Quebrantada, amém? A nossa carne, o nosso corpo, ele precisa ser, aleluias, e o nosso corpo precisa de disciplina, amém, irmãos? Disciplina. Então, nós vimos que nós temos nosso corpo possui 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, amém? Então, e eles são o que nos comunicam com o mundo terrestre, com as coisas terrenas, amém? E é através dele que o inimigo nos leva ao pecado. Então, uma vez, o nosso corpo, ele sendo disciplinado, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. É só glória, amém? Louvado é o nome do Senhor. Bem, agora nós vamos falar sobre a incredulidade e o primeiro pecado. Então, por quê? O primeiro pecado, ele foi ali que foi visto a incredulidade sendo manifestada no homem. Amém? E através desse primeiro pecado, ele deu o prosseguimento a todos os outros pecados na terra em que nós praticamos, todos eles partiram da incredulidade. Amém? Nós vimos que Deus, no paraíso, ele tinha dado uma ordem para Adão e para Eva, de que eles pudessem comer, poderiam comer de todas as árvores, todos os frutos ali no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Satanás se apresenta para Eva, né, através de uma serpente, e tem um diálogo com a serpente, e tem um diálogo com Eva, e Eva se deixa ser enganada, porque Satanás diz para elas assim, olha, é certo que não morrereis. Deus tinha dito, o dia em que comeres, certamente morrereis. E Satanás chega para Eva e diz, é certo que não morrereis. E aí Eva caiu no conto de Satanás. E com isso, amados irmãos, surgiu o primeiro pecado, que é a incredulidade. Amém? A incredulidade. Satanás, o que ele fez? Ele desmentiu o Senhor Deus. Amém? E Satanás disse totalmente ao contrário. As mesmas coisas que aconteceram com Eva, acontecem conosco às vezes. Amém? Porque Deus, ele já disse para nós tudo o que nós deveríamos fazer e o que não deveríamos fazer. Mas às vezes nós estamos sempre dando um jeitinho para fazer aquilo que não deve fazer. E o que se chama isso? Incredulidade. Nós parece que não cremos que a justiça de Deus virá sobre nós, porque a justiça de Deus veio sobre Adão e Eva, amém? Eles foram expulsos do paraíso, nós vimos que o trabalho agora ele teria que suar, não é verdade? Né? O fruto, o alimento e o vestimento seria através do suor do seu rosto. Então aí começou uma série de maldição que veio até nós devido ao pecado da incredulidade. Amém? Bem, outra coisa que é interessante nós entendermos também nesse texto, ele vai falar sobre o que o mundo diz e o que o diabo diz. O diabo diz que, na verdade, o mundo diz que nós não temos jeito, que nós não temos salvação, que nós não seremos libertos. Amém? Isso é o que o diabo diz. Mas o Senhor Jesus, ele diz que se nós crermos, nós teremos uma vida transformada. Se nós crermos, nós teremos uma vida transformada. E quando se fala em crer, é crer na palavra de Deus. Amém? Então, se nós verdadeiramente crermos na palavra de Deus, se nós praticarmos, nós teremos uma vida transformada. Amém? Vai falar também a história de um homossexual. Eu achei muito interessante esse texto aqui, quando ele fala que ele evangelizava um homossexual e ele disse que era impossível deixar de ser o que ele era, que era homossexual. Aí a pessoa responde e diz assim, ó, isso é o que o diabo diz, mas Deus diz, se você crer, você se tornará uma nova pessoa.
Mais embaixo ele vai dizer que isso é uma questão de ser e não simplesmente de fazer. Amém? Então, o homossexual ele tem uma prática, ele faz, ele pratica, então ele faz. Mas a palavra de Deus diz que é uma questão de ser. Amém? Ser. Se você entende que você está transformado, tem que ser na mente. Então, acabou-se. Acabou-se. Não é o que você vai fazer agora. Porque o que você vai fazer está na sua alma. Amém? Uma coisa é o que você recebe da parte de Deus. O que você recebe da parte de Deus é que se você crer, você será transformado. Mas o inimigo diz ao contrário. Amém? Então, aqui foi muito legal, porque dá para nós termos o entendimento do que é carne e do que é espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ver, para com Deus, o pecado se manifesta de 3 formas. A primeira delas chama-se soberba, ou rebeldia. Esse pecado agride Deus em sua santidade, atinge o trono de Deus. Satanás disse: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:13. A soberba de Satanás queria ser igual a Deus ou maior que Deus. Amém? Então, isso é um pecado que agride a autoridade de Deus. Amém? Então, precisamos estar muito atento com a rebeldia. Rebeldia. Rebeldia, às vezes, alguma pessoa fala para você: olha, não faça isso. E você ouviu a pessoa falar e você vai e faz também nos dias de hoje. Rebeldia. Isso é rebeldia. Você recebeu uma determinação, mas você fez ouvido de mercador e rebeldia. Amém? Aleluias. Do ponto de vista de Deus, esse é o tipo mais grave de pecado, porque atinge diretamente o trono da sua autoridade. Desobediência. A desobediente é aquele que mente, rouba e prostitui. É aquele que desobedece ao mandamento de Deus. Ele agride a Deus em sua santidade. Deus é santo e ele não suporta sujeira, a impureza e a iniquidade. Quando fala em impureza, nós precisamos entender que já foi falado na aula passada sobre pureza. Precisamos ter um corpo puro, uma alma pura, um espírito puro. Aí nós comentamos sobre a água. A água purinha, água, só você colocar água num copo, é pura. Mas se você colocar açúcar, você olha para ela, você vê também que ela é pura. Você vê com os olhos que ela é pura, mas quando você prova, você vê que ela está adocicada. Então ela não está pura. Ela foi misturada. Assim, às vezes, acontece conosco. Nós, às vezes, permitimos entrar em nós misturas, coisas do mundo em nós. Amém? E isso nos torna impuro. Amém, irmãos? Então precisamos ter consciência para que nós possamos agradar apenas a Deus, para que nós possamos andar no Espírito. Amém, irmãos? Agora nós vamos falar sobre a incredulidade. O incrédulo atinge a Deus em seu caráter. Aí foi o que Eva fez. Ela foi incrédula, porque Deus disse para ela que o dia em que ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ela morreria. E o inimigo veio, disse: não, é certo que não morrereis. E aí Então, ela foi negligente com a palavra do Senhor. Ela foi uma incrédula. E a incredulidade, ela atinge o caráter de Deus. Amém, irmão? Atinge o caráter. O incrédulo é quem tenta fazer de Deus um mentiroso. O Senhor diz: em tudo fostes enriquecidos. Mas o incrédulo diz: eu sou pobre. Deus diz: eu carreguei na cruz a sua enfermidade. O incrédulo diz: tenho medo de morrer de câncer. Deus diz: eis que vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões. Mas o incrédulo diz: eu não tenho o dom de expulsar demônio. Isso é só para pastores. Amém? Então, a gente começa a perceber a incredulidade, ela entra em nós de forma muito sorrateira. Então é preciso que tenhamos muito cuidado, é preciso que tenhamos os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para termos a percepção
dessas coisas quando começam a entrar em nós e nós fazermos uso dessas palavras, como está colocado aqui, nos tornando homens e mulheres e jovens incrédulos. Amém? A vida no Espírito implica em três coisas: andar por fé, andar pela cruz e andar no sobrenatural. Amém? Andar em fé. Para andarmos em fé e entendermos o padrão da vida no Espírito, precisamos compreender como foi o primeiro pecado: incredulidade. Amém? O pecado desviou o homem do padrão de Deus. Conhecer o desvio nos ajuda a determinar o caminho de volta ao modelo de Deus, porque Deus tem princípios. Amém, irmão? Deus tem princípios, ele não vai mudar os princípios dele por causa de mim e de você, não vai. Nós podemos ser muito bonzinhos aqui na terra, mas para Deus, Deus tem princípios, amém? Quando Adão e Eva duvidaram da palavra de Deus, então o problema da carne começou. E para entrarmos agora na dimensão do Espírito, devemos cumprir a primeira condição. Andar em Espírito implica em andar em fé. Em que nós agora? Através da palavra de Deus. Nós precisamos andar sendo ministrado pela palavra de Deus. Por isso que nós precisamos estar lendo, nós precisamos estar orando, nós precisamos estar meditando na palavra de Deus, precisamos estar indo ao culto, ouvindo, recebendo a palavra, fazendo uso e o quê? E exercitando o nosso espírito através da palavra. Dessa forma, nós começamos a andar no espírito, exercitando a fé, que é andar de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Não andar por vista. Amém? Não andar por vista. Porque quem anda por vista é o homem, a mulher, o jovem carnal. Mas nós estamos entendendo que é preciso andar em fé. Amém? Andar em fé. E em fé, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluias. Eva duvidou da palavra de Deus. Agora, para entrarmos na dimensão do Espírito, devemos cumprir a primeira condição. Amém? Não duvidar da palavra de Deus. Não duvidar da palavra de Deus. E o quê? E cumprir, obedecer à palavra de Deus. Isso é andar em fé. Amém? Carnalidade é sinônimo de incredulidade. Então, todo aquele que torna-se um incrédulo, todo aquele que desobedece à palavra de Deus, ele é um ser carnal. Amém? Aleluias. Na página 45 ainda, fé é sinônimo de vida no Espírito. Quando vemos alguém cheio do Espírito, sentimos algo diferente nele. É Jesus. É um exemplo direto, prático, rápido. Certamente vocês conhecem outras pessoas que vocês entendem rapidamente. Poxa, essa pessoa ela anda no Espírito, porque ela é diferente. Jesus, as pessoas olhavam para Jesus, a gente mesmo hoje, a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a meditar na palavra de Deus, a gente vê Jesus um homem totalmente diferente. Jesus era um homem cheio do Espírito, porque dele fluía a vida. Fluía a vida. Amém, irmãos? Fluíam palavras de ânimo, palavras de gozo, palavras de levante, palavras, e não palavras de queda, de derrubar as pessoas, de menosprezar as pessoas. Vinha do Senhor Jesus palavras de vida. Amém? Então isso é um diferencial na vida da pessoa que ela anda no Espírito, ela é cheia do Espírito. Amém? Andar em fé gera vida, pois implica em andar sob a palavra de Deus. Andar em fé significa vida e implica em andar sob a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui e nós estamos embaixo dela, meditando, seguindo, praticando, exercitando. Amém? Isso chama-se fé gerando vida. Amém? O que significa andar em fé? Andar em fé implica em abrir mão do que vê, do que nós vemos, do esforço, do entendimento próprio. Ou seja, andar no Espírito implica em renunciar às três coisas. Andar por vista, por esforço próprio e por entendimento próprio. Amém? Então, não andar por vista.
Aí, segundo ao Coríntios, repetindo, vai dizer que visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, andar por fé é andar sob a palavra de Deus, é andar abaixo da palavra de Deus. Amém? Aí o autor ele vai trazer algo para a gente que serve para a gente também, pode servir para mim e servir para você, porque ele diz assim, ó, tenham sempre comigo uma regra. Enquanto o que vejo confirma a palavra de Deus, continuo vendo. Quando, porém, não confirma, ignoro o que estou vendo e fico somente com a palavra de Deus. Amém? É um estilo de vida considerado louco. Amém, irmãos? Aleluias. Bem, tem aqui agora uma situação que vai apresentar para nós de homens, mulheres que andam por vista. Ele vai falar sobre as pessoas, às vezes, elas adquirem alguma enfermidade. Então, as pessoas insistem em olhar para os sintomas da doença em vez de olhar para a palavra de Deus. Amém? Se a palavra de Deus diz que o Senhor já levou as nossas enfermidades na cruz, devemos rejeitá-la e passar a verdade da palavra, independente do que estamos vendo ou sentindo. Amém? O inimigo, ele é expert, irmão, ele é expert em você. Às vezes você vai no médico, nós até comentamos na aula que a Eliane, ela tinha ido ao médico, ela estava com problema de cistite e tomou 1 semana de antibióticos, né? Outros medicamentos também, e aquilo tinha parado. Mas certa vez nós estávamos no culto de oração e aquilo voltou. E Eliane, na mesma hora, ela repreendeu no nome de Jesus que aquilo era algo do maligno, não era de Deus, porque já tinha tomado medicamento, aquilo tinha desaparecido, e por que estava voltando? Amém? Então precisamos tomar posse da palavra de Deus, que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Amém? Então precisamos, nós devemos não olhar, não olhar a situação com os olhos carnais. Temos que olhar a situação com os olhos espirituais, inclusive a dor também. Amém, irmão? E clama ao Senhor e ora ao Senhor. Amém? E profetiza, Senhor Deus, em nome de Jesus. Tu levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O que passa disso é do maligno. Então repreendo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Andar por vista é característica do crente carnal. Se insistirmos em andar assim, seremos escravos do natural. É o que as pessoas às vezes são. As pessoas sentem qualquer coisinha, pronto. Estou passando mal, estou doente, e toma remédio, o remédio não passa, não melhora. Gente, fique ligado. Se você for ao médico, o médico passou o medicamento, isso tem que passar. Então, quando você for tomar um remédio, ora em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, onde esse remédio não alcançar, que teu espírito alcance e cure, em nome de Jesus. Porque o que passar disso é do maligno. Amém? O maligno, ele quer desmotivar você. O maligno, ele quer escarnecer você. Amém? Então precisamos estar antenado e ligado nas ações, nas astutas ciladas dele para conosco, porque Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Amém? As circunstâncias facilmente nos desanimarão e ficaremos prostrados se nós andarmos por vista. Amém? Então não podemos, porque andar por vistas, existem algumas situações que nós somos levados que às vezes nos levam a ficar prostrados e desanimados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Renunciar ao esforço próprio. Aleluias. Todo carnal anda pelo esforço próprio. A fé pressupõe dependência de Deus. Então, se você quer andar por fé, você tem que colocar sua vida na total dependência de Deus. O apóstolo Paulo, ele fazia isso muito bem. Sem sombra de dúvida, o apóstolo Paulo perfeito. Eu torno a repetir, ele diz, agora já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Amém? Cristo já havia morrido, então quem vivia nele era o Espírito de Cristo Jesus. Amém? Pronto, assim tem que ser nós. Se nós queremos andar em fé, precisamos descansar em Cristo e deixar Cristo viver em nós. Amém? Cristo viver em nós, não nós vivermos.
porque senão há uma confusão muito grande. Amém? Porque quando nós, seres carnais, queremos viver, um abraço, as coisas não vão rolar, as coisas não vão funcionar. Mas quando Cristo vive em nós, isso é porque nós estamos recebendo de Cristo Jesus a ministração da palavra, o nosso espírito tem o conhecimento dela, passa para a nossa mente, chega ao entendimento, e isso faz com que nós venhamos a agir conforme o Espírito Santo. Amém, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. A principal característica da vida de fé é o descanso. Aleluias. O apóstolo Paulo, em Hebreus 4:3, diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Amém? Hebreus 4:3, parte A. Os que andam no Espírito andam em descanso. São como os barcos no meio do mar, não precisam se esforçar, basta deixar-se levar pelo vento. Nós somos como os barcos. O vento é o Espírito. Aleluias, aleluias. O vento é o Espírito. Veja que este descanso não é lazer, não é férias. Amém? Não é lazer, não é férias e não é retiro. Amém? Esse descansar é descansar no agir de Deus em nossa vida. É descansar, é deixar Cristo viver em nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro descanso é poder dizer: Senhor, és tu quem fazes, não eu. Amém? Aleluia. A obra de Deus se faz na dependência do Senhor. Em Ezequiel 44, do 17 ao 18, tem algo muito forte que vai falar sobre andar no esforço próprio, ou não andar no esforço próprio. Diz assim a bendita palavra do Senhor: e será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linhos, não se porá lã sobre eles, quando servirem na porta do átrio interior, dentro do templo. Tiaras de linhos lhe estarão sobre as cabeças, e calções de linhos sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Porque o suor, ele lembra esforço. Ele lembra você trabalhar com os seus braços. Então, aqui, o profeta Ezequiel, ele dá uma determinação, porque Deus passou para ele como os sacerdotes deveriam se vestir. Amém? E não deveria apresentar o suor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Na obra de Deus não pode haver suor. Nós somos sacerdotes, levitas, encarregados de servir na casa do Senhor, e quando servimos ao Senhor, não pode haver suor. Amém? E nós vimos que em Gênesis 3,19, o suarmos, foi parte da maldição do Senhor sobre o pecado de Adão e Eva, que nós também herdamos. Amém, irmãos? Então, mais para a obra do Senhor, não pode haver esforço braçal. Amém? Porque o esforço braçal lembra suor. As coisas têm que ser muito tranquilas, porque temos que viver descansando no Senhor. Porque quem faz a obra de Deus é o próprio Espírito. Amém, irmãos? Nós só ajudamos, mas é o Espírito quem vai fazer a obra. Amém? Então, não pode haver suor. Aleluia. Bem, o primeiro aspecto de andar em fé é abrir mão do esforço próprio e entrar no descanso de Deus. Se andarmos em espírito, andaremos também em descanso. Uma coisa está diretamente ligada à outra, amém? Se andarmos no espírito, também andaremos no descanso do Senhor, amém? Então, o que está sendo ministrado é para que nós venhamos aprender e fazer uso da palavra de Deus, porque quem está falando comigo e quem está falando com você é o Senhor Deus, amém, irmãos? Renunciar o entendimento próprio. Há aqueles que andam pelo esforço próprio, há os que andam por vista, mas há também os que andam pelo seu próprio entendimento. Depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornou cheio de opiniões. Não é verdade? Nós mesmos temos muitas opiniões.
Ah, não, isso vai dar certo. Isso não vai dar certo. Não, isso tem que ser feito assim. Eu digo, não, tem que ser feito assado. Amém? Isso é o que o pecado, né, trouxe para mim e para você. Nos trouxe sermos homens e mulheres, jovens, cheios de opiniões. Precisamos ter um entendimento disso. Amém? Para quê? Para que nós possamos nos policiar, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Amém? Então precisamos o quê? Ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Aí vai falar sobre Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões. Só que Sara já era velha, seus costumes já tinham cessado, Abraão já idoso também. Então, Abraão olhou assim, olha, não, tem que ser com H. Aí Sara entrega H e tem Ismael. Esse não era o plano de Deus. Isso foi o entendimento de Abraão. E esse entendimento de Abraão trouxe coisas ruins, né? Porque aconteceram tantas coisas e acontece até os dias de hoje em detrimento à descendência de Ismael. Amém, irmãos? O outro também foi Saul. Saul também, o Senhor Deus disse para Saul, Saul, tu vai guerrear contra Amaleque, mas tu não vai trazer nada. Eu não quero nada daquele povo, nada vezes nada. Saul vai guerrear Amaleque, vence, traz Amaleque, ainda traz ainda as ovelhas, traz o gado gordo, aí vem dizer que era para ofertar ao Senhor. Mas Deus não tinha dito que era para não trazer nada. Então, Saul, o que ele fez? Ele fez algo em detrimento ao seu entendimento, e isso gerou maldição. Amém, irmãos? Então não devemos andar pelo nosso entendimento. Devemos andar sob a palavra de Deus. Amém? Se Deus disse assim, é assim que vai ser feito. Amém? Não podemos negligenciar aquilo que Deus tem falado conosco. Não podemos ser pessoas incrédulas daquilo que Deus tem falado conosco. Amém? Aleluias, aleluias. Bem, quando estivermos aconselhando uma pessoa, não devemos dar-lhe todas as respostas prontas. Antes, devemos estimulá-la a usar o seu próprio espírito. Amém? Porque o espírito dela vai receber revelação do Espírito Santo de Deus. Amém? Então ela precisa começar a aprender a ouvir o Espírito Santo. Por isso que nós não devemos ensinar tudo a ela. Devemos só mostrar o caminho e fazer com que ela exercite o seu espírito. Amém? Só há crescimento quando Deus fala. E Deus, o Espírito Santo de Deus, fala com o nosso espírito. A única forma de comunhão do homem com Deus é através do Espírito. Por isso que precisamos ser homens e mulheres e jovens espirituais. Porque se assim nós formos, certamente ouviremos Deus falar todo o tempo comigo e com você. Amém? Aleluias. O verdadeiro líder deve ensinar o discípulo a ouvir e a depender de Deus. Amém? O verdadeiro líder deve ensinar os seus liderados a ouvir e depender apenas de Deus, e não do seu líder, não do seu pastor, depender de Deus através da ministração do Espírito. Amém, irmãos? Andar em fé, pelo contrário, é andar no descanso de Deus, ignorar a vista e renunciar o próprio entendimento. Amém? Então precisamos andar em fé. Amém? Finalizamos nosso estudo. Amém? Porque o próximo é andar pela cruz. Amém? Então louvado é o nome do Senhor. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, mais esta noite de palavra, noite de conhecimento, Deus. Pai querido, que em nome de Jesus, teus filhos possam ser ministrados através da tua palavra, do teu ensino, Deus, e que eles possam andar em espírito, andar em fé, não andar por vista, que eles deixem de ser homens e mulheres carnais e realmente assumam a postura de ser homens e mulheres e jovens espirituais, em nome de Jesus. Amém. Tá feito. Aleluias.